Então, pessoal, certamente você tem ouvido muito nos últimos dias, em todo o governo Lula, é bem a verdade, mas recentemente, estamos no começo de janeiro, que o governo Lula tem promovido aumento real do salário mínimo. Com certeza você já ouviu essa expressão, aumento real do salário mínimo, o que quer dizer que o salário mínimo no Brasil está tendo um ganho acima da inflação a cada novo reajuste realizado. E isso é palco para debates de uma série de itens relacionados, correlatos a isso, especialmente aqueles direcionados a questões fiscais, porque o salário mínimo, de fato, acaba tendo uma repercussão em gastos estatais, com pensões, aposentadorias, seguro-desemprego e mais um monte de coisas aí. Então isso sempre entra no debate, mas o argumento contrário a esse ponto levantado é que não, quem fala isso não está preocupado com o mais pobre. O que o governo Lula quer realmente é colocar mais dinheiro na mão do pobre por meio de um salário mínimo mais alto. Pois é, muito bonito no discurso, né? A prática, a gente sabe, geralmente está na contramão daquilo que a esquerda coloca. Mas o grande ponto é que se a gente analisar o salário mínimo ou a evolução do salário mínimo brasileiro e compará-lo com o dólar para fazer uma análise correta do poder aquisitivo, poder de compra do salário mínimo, que é o que realmente importa, o valor nominal é irrelevante, a gente chega à conclusão de que, na verdade, o salário mínimo agora no governo Lula 3.0 é menor do que estava antes dele assumir o mandato. E, na verdade, é a metade do que ele foi na época da Dilma Rousseff. Sim, hoje o salário mínimo no Brasil, mesmo com todo esse alarde que a esquerda tem feito, é muito pior do que 10 ou um pouco mais do que isso anos atrás. Olha que coisa, vamos analisar essa questão sob esse prisma para ver o quão ruim está o poder aquisitivo do brasileiro de fato, na prática, sem demagogia esquerdista petista, e também refletir sobre como isso na prática é culpa do Lula. É ele que está fazendo isso com o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a gente tem um gráfico aqui da evolução do salário mínimo brasileiro comparado com o dólar, em dólares, né, valores em dólares, e aqui uma dupla correção de inflação, ou seja, corrigido o valor pela inflação do real e também pela inflação do dólar, né, dos Estados Unidos. Lembrando que aqui eles estão usando inflação como aquele índice oficial que mede alta de preços. Inflação não é isso, é aumento da base monetária. Eu já vou tocar nesse ponto também aqui neste vídeo. Mas você pode ver que o salário mínimo brasileiro evoluiu aqui durante um bom tempo, esteve em patamares altos lá no primeiro mandato do FHC, mas aqui havia, é claro, né, uma necessidade de corrigir o real em relação ao dólar, que logo caiu, e aí realmente a correção do valor do real foi muito drástica quando isso aconteceu. Em 2002, na época aqui da transição de governo, o Lula iria chegar ao poder, né? Aliás, foi eleito, iria assumir o seu primeiro mandato, pela primeira vez isso iria acontecer, aí o salário mínimo foi lá no chão mesmo, porque o dólar se valorizou muito frente ao real naquele período. Aí nós vivemos o boom das commodities nos governos Lula, né? Você pode ver que houve um aumento substancial aqui, até lá por volta de 2008, na época da crise econômica, mas uma correção na sequência que atingiu o seu máximo em fevereiro de 2012, já no governo da Dilma Rousseff, no primeiro mandato dela, quando o dólar, aliás, quando o salário mínimo brasileiro valia 506 dólares. Só que isso foi caindo de forma constante desde então, muito provocado, é claro, pela recessão econômica a partir do final do governo Dilma Rousseff, que é esse buraco que nós temos no poder aquisitivo do brasileiro. Houve uma correção na sequência na época do Michel Temer, com uma leve queda aqui durante o governo Bolsonaro e um baque na época da pandemia. Isso aqui era inevitável de acontecer, mas você pode ver uma correção logo na sequência, ali por volta de 2022, que se transformou em nova queda agora no governo Lula, nesse patamar aqui, colocando o salário mínimo mais ou menos no patamar que ele estava na época da pandemia.
Esse é o poder aquisitivo do brasileiro hoje, 251 dólares e 40 centavos. É quanto vale os R$ 1.518 do atual salário mínimo brasileiro. Veja que essa é a análise correta a se fazer, a análise do poder aquisitivo, porque quando você tem uma moeda enfraquecida, e é o caso da moeda brasileira, obviamente, ninguém discute isso, a forma correta de você mensurar o poder aquisitivo dela não é em seu valor nominal, é comparando essa moeda com algo muito mais estável, no caso, o dólar, que teve a sua inflação também nesse período, né? Aliás, uma grande inflação, diga-se de passagem. Você pode ver aqui que esse gráfico demonstra, principalmente aqui na época da pandemia, na época do Joe Biden, a quantidade de dólares em circulação quase que duplicou. Antes aqui, né, tava no final do governo do Donald Trump, devia ter uns 13, a quantidade aqui, 13 mil bilhões, 13 trilhões, então, de dólares. Isso saltou em épocas de pandemia para quase 22. Então, realmente, 9 a 10 trilhões de dólares foram impressos nesse período. Agora, para pensar, ainda assim, com essa montanha de dinheiro impressa nesse período, a partir de 2020, ainda assim, o poder aquisitivo do salário mínimo brasileiro não retomou os patamares lá de trás. Por quê? Porque o governo brasileiro fez o favor, e aqui é mérito da Dilma, do Temer, do Bolsonaro e do Lula, de todos eles, o governo brasileiro fez o favor de imprimir ainda mais dinheiro do que foi feito em dólares. Então, o poder aquisitivo do real foi se desfazendo a olhos vistos, ainda que o salário mínimo nominalmente fosse aumentando. Diga-se de passagem, não houve aumento real, só correção pela inflação nesse período aqui, entre Temer e Bolsonaro. Olha que o Lula, ainda dando ganho real para o salário mínimo, não conseguiu sequer igualar esse período pós-pandemia do Bolsonaro. Então, realmente, hoje, na prática, para valer, o salário mínimo do brasileiro é menor do que na época do Bolsonaro, mesmo com toda a propaganda da esquerda brasileira. Isso é importante frisar. Olhar os números, os dados, por outro prisma, que não o da obviedade, da demagogia política, da qual nós deveríamos estar bastante vacinados, né? Imunizados contra isso aí. Veja, portanto, que na prática a gente percebe isso aqui no dia a dia. O salário mínimo compra cada vez menos coisas, né? Ou um trabalhador que recebe só o salário mínimo tem que dedicar cada vez uma parte maior do seu salário, do seu orçamento, para comprar o básico, comprar itens do dia a dia. Olha o quanto que a carne bovina, por exemplo, aumentou em 2024, muito mais do que o reajuste do salário mínimo. Ou seja, o brasileiro em 2025 vai comer menos carne, porque o reajuste que foi aplicado não é suficiente para cobrir a alta do preço da carne bovina. Alta essa que se deve especialmente à alta do dólar. E aqui está o grande problema, na verdade. O real se desvalorizou muito frente à moeda norte-americana. O dólar está valendo R$ 6 ou mais nesse momento. Na prática, então, para igualar o patamar do maior salário mínimo efetivo que o Brasil já teve, que foi na época da Dilma Rousseff, 506 dólares, o salário mínimo brasileiro hoje deveria ser uns R$ 3.000, um pouco menos do que isso, o dobro do que ele é hoje. Pois é, olha o quão defasado está esse valor, esse patamar. E é claro que agora, tendo exposto esse fiasco do argumento da esquerda sobre o salário mínimo, tenho que ponderar a minha posição a respeito do salário mínimo em si. Ele é um problema, é uma violência contra as pessoas, é antiético, porque obriga patrão e empregado a não aceitar firmar um contrato por menos do que esse valor. É um tabelamento de preços, portanto, que acaba prejudicando especialmente aquelas pessoas menos produtivas, seja o jovem que ainda não tem uma capacidade profissional muito grande, não tem uma especialização, não tem uma formação muito sólida e, portanto, é pouco produtivo, quanto aquelas pessoas mais velhas ou então com um grau de instrução menor que não conseguem acompanhar o ritmo da tecnologia e tendem também a se tornar menos produtivas com o tempo. Para essas pessoas, receber um salário mais baixo é uma ótima alternativa para ou entrar no mercado de trabalho, que é o caso do jovem, ou se manter no mercado de trabalho para pessoas menos instruídas ou com mais idade, já com mais dificuldade de acompanhar o ritmo das mudanças.
Aí o governo cria o salário mínimo e vai aumentando isso, dando aumentos reais, ganhos reais para o salário mínimo acima da inflação. A inflação média ali, feita pelo IBGE, daquele jeito maceteado que a gente conhece. Mas ainda assim, isso vai dificultando a permanência ou a entrada dessas pessoas menos capacitadas, menos produtivas. O salário mínimo para elas, portanto, é um completo desastre. Para a sociedade como um todo também. Tira a liberdade das pessoas de escolher por qual salário trabalhar, por qual salário contratar. É uma violência de forma geral. Mas aqui, ainda assim, é importante desmistificar esse argumento fajuto do pessoal da esquerda. Não, o governo Lula não aumentou o salário mínimo, ele diminuiu, porque ele depreciou a moeda brasileira. A valorização do dólar está inteiramente na conta desse cachaceiro aqui chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e é por isso que hoje o salário do trabalhador brasileiro compra menos. Aliás, compra cada vez menos. A perspectiva para 2025, inclusive, não é nada animadora nesse sentido, né? Inclusive, vou deixar recomendado aqui um vídeo para você continuar assistindo no meu canal falando a respeito da inflação, das prévias já mensuradas e de como provavelmente este ano vai ser bem complicado em matéria de preços. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.